Opa pessoal, e aí, como é que tá todo mundo? A gente tá preparando aqui mais um, vamos dizer, estilo podcast para vocês. E esse aqui vai ser de fato para apresentar a Politécnica, que assim, eu acredito que o curso de matemática básica, pelo menos a gente trata o curso, não apenas como algo para ensinar vocês matemática, mas matemática básica é mais um acolhimento para vocês conhecerem a Poli. Então, no curso presencial, isso é muito forte e muito presente lá dentro. Só que no EAD, né, a gente não estava exatamente com esse acolhimento tão forte, então a gente pensou em como uma estratégia de como adotar isso, e a gente pensou através desses podcasts e desse tipo de vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais a Poli. E é exatamente isso que a gente vai trazer nesse podcast para vocês, conhecendo um pouco mais sobre a Poli, o que é que vocês podem encontrar lá dentro nessa universidade. Então, acho que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Matheus Torres, sou um dos monitores e coordenadores do curso. Pessoal, apresente-se aí, um de cada vez. Arthur, pode começar por tu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Arruda. Eu estou no nono período de Engenharia da Computação. Sou monitor de matemática básica desde 2017. Gosto bastante de ter essa primeira interação com os alunos calouros, principalmente com os de computação, onde a gente, desde o do primeiro contato, começa a dar alguns detalhes sobre o curso, algumas dicas. E é isso aí. Exatamente. Eu também já sou da eletrotécnica, mas alguns de vocês já sabem, estou também nesse oitavo, nono período, dependendo de que a pandemia tiver deixado ou não. Barros, se apresente novamente, rapidinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo isso. Meu nome é Matheus Barros, eu sou um dos monitores e também coordenador do curso. E faço engenharia de automação e controle. Isso. Couto. Prossiga, Barros. Eu ia falar alguma coisa? Não, eu ia mandar para Couto. Pode falar, Ah, Couto. tá. Se apresenta aí. Couto, Tiane e Thaís, eu acho que vocês já conheceram também, mas se apresente de novo rapidinho, pro pessoal que não assistiu o primeiro podcast. É sempre bom, né? E aí, pessoal, meu nome é Eduardo, eu faço engenharia de controle de automação, tô no sétimo período, o oitavo, como o Torres disse, ninguém mais sabe exatamente qual é o período. E um dia a gente termina. É isso aí. Titi, Titi, Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham gostado também, né, do curso, das aulas e tudo mais. Como o Torres falou, né, eu participei do primeiro podcast, mas vou me apresentar de novo. Meu nome é Tiane, eu faço engenharia mecânica e estou no quinto período, né, pelo menos eu acho. Ele tá meio perdido ainda, como todos isso. E é isso. chamei ela de Titi que ela gosta. Não, obrigada. Thaisinha, Olá, pessoal. Me chamo Thaís, faço engenharia elétrica, eletrotécnica. Ingressei em 17.2. Eu não sei mais qual período que eu estou cursando, principalmente depois dessa pandemia. Mas temos fé que vamos seguindo. Também faço parte do NAPS, adoro essa interação com os ingressantes e sempre poder auxiliá-los, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. isso. Então, a gente, para adentrar, falar um pouquinho para a Poli, a gente pensou em preparar meio como se fosse um slide para vocês, uma apresentação. Fica mais fácil também até a gente se guiar e mostrar para vocês o que é a Escola Politécnica de Pernambuco, o que é uma universidade e o que é a Universidade de Pernambuco. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Só para dar um fechamento sobre o curso de Matemática Básica, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Foi a primeira vez que a gente fez EAD. Desculpa qualquer coisa que se vocês não gostaram, mas também é uma experiência nova para a gente, né? Eu acho que ninguém aqui tem entrado como professor no Google Classroom em momento algum. Então foi uma experiência nova para a gente, que a gente vai buscar aprimorar. E para os próximos períodos a gente também tem esse material EAD, além da aula junto Online, com a né? aula presencial, né? Com online junto com a aula presencial, para a gente poder fortalecer mais ainda o curso.
Isso. E também, complementando o que o Barros disse, nos deem feedback do que vocês acharam do curso de Matemática Básica, esse primeiro curso EAD, e do curso EAD no geral, dessas aulas no geral. É sempre bom para a gente poder aprimorar e ver o que a gente consegue melhorar para vocês. Só me confirmem se vocês estão vendo minha tela aí, pessoal. Estamos vendo sim. Positivo. Então, beleza. Então, começando assim, o curso de Matemática Básica da Escola Politécnica de Pernambuco. Eu não tenho certeza se eu já contei essa história para vocês, mas o curso de Matemática Básica surgiu com a necessidade de que um aluno que tinha reprovado a disciplina de Cálculo 1 chegou em Zé Roberto, que é o diretor da Escola Politécnica de Pernambuco, o atual diretor, e falou: olha, Zé, eu reprovei em Cálculo 1 porque eu não tenho uma base para alguma coisa. O que é que você pode me oferecer para eu conseguir uma base em matemática, né? Para eu conseguir ser aprovado em Cálculo 1. E na época, isso foi em 2010, Zé não tinha nada para poder oferecer. Então foi aí que surgiu a ideia do curso de matemática básica. Assim, começou bem primordial, começou só com alguns alunos ali, até mesmo os filhos de Zé Roberto, ele puxou para dar aula. E daí foi evoluindo o curso, e o curso é isso que é hoje. A gente já passou por várias mudanças, sempre está procurando assim se adaptar para o melhor do que é possível de oferecer. Como eu falei para vocês, o curso ele é coordenado por Zé Roberto. Eu não tenho certeza se vocês já viram o Zé Roberto em algum momento durante essa graduação de vocês, mas geralmente ele sempre se apresenta quando era presencial, pelo menos, né? Tinha um encontro lá no primeiro dia. Super gente fina, e ele é o diretor, o coordenador responsável do curso de Matemática Básica. Assim, o curso de fato é tocado por alunos, né? Como a gente falou para vocês, quem representa a coordenação atual de Matemática Básica. Eu, Matheus Barros e João Batista, e o restante dos monitores contribuem imensamente para o curso. Isso é inegável, vamos dizer assim, uma responsabilidade compartilhada que a gente tem, mas a gente sempre responde a Zé Roberto. Então a gente sempre leva as coisas para ele, sempre tem um contato muito grande com ele, principalmente a gente da coordenação. Então é ele que dá a prova, é ele que indica, é ele que dá o caminho. E eu acho que em todos, né? Me corrijam aí, pessoal, se estiver errado, mas em todos os projetos de extensão da Poli, isso é presente, e projetos dessa perspectiva, sempre tem um professor principal por trás, mas quem toca o processo são vocês, somos nós, são os alunos. Eu acho que é um ponto extremamente crucial da universidade, é que na universidade você é protagonista de tudo, da sua carreira, da sua graduação. Então, o foco é muito na gente. A gente é dono do processo, vamos dizer assim, entre aspas. É a gente que faz acontecer. Então, falando assim de forma geral e dando uma introdução, é isso que eu tenho para dizer do curso. Pessoal, quiser acrescentar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade, para a gente passar para o próximo tópico. Como o Matheus falou, tem essa questão aí dos projetos de extensão, não é? Então, sim, o que é que você precisa entender a princípio sobre isso? Todos os cursos têm uma carga horária de atividades complementares, certo? Isso envolve extensão. Ah, como assim? Essas palavras estão muito complicadas. Você precisa fazer algumas atividades complementares, um determinado número de horas de atividades complementares para poder se formar, certo? E uma das formas de você obter isso é participando de projetos de extensão. Outras formas é participando de palestras, coisas desse tipo. Então você sempre recebe um certificado discriminando lá quantas horas você participou, e aquilo pode ser usado para dar baixa na sua atividade complementar. Como o Matheus falou, a estrutura é mais ou menos essa mesmo em todos os projetos. Então sempre tem algum professor, em alguns projetos e alguns núcleos tem mais de um professor, não é? Acho que o NIA, que é a parte de robótica, tem Kênia e Emanuel, não é isso, Matheus? Eu não sabia de Kênia não, sabia de Emanuel, mas tudo bem. Eu vi de Kênia como é que fala? Na descrição dela lá no Ava. Então, por exemplo, um dia a gente comentou agora, mas todos os projetos de extensão são nessa vertente. Então tem um professor que ele coordena e tem vários alunos que participam. E, por exemplo, assim, só citando por cima, tá? A gente vai comentar mais na frente sobre eles. Por exemplo, o Carranca, que é a parte de robótica. Então tem um professor que coordena, mas tudo ali, desde esse cara aqui é o capitão da equipe.
Ah, esse cara aqui é responsável por tal área, esse é responsável por tal área. Tudo isso aí é resolvido, designado e tocado pra frente com os alunos ali que participam do projeto, entendeu? Então toda essa estrutura aí, ela é gerenciada pelos alunos. Obviamente, isso precisa ser passado para o professor responsável e muitas vezes é um orientador para ele poder dar a opinião dele, para ele dizer, não, isso aqui não pode, não, isso aqui tá legal, isso aqui pode ficar melhor assim, mas tudo relativo à extensão é nessa linha mesmo. Isso, é algo que vocês vão se acostumar bastante e vão ver que na universidade não vai ter aquele pessoal da sala do ensino médio dizendo, olha, vá assistir sua aula, volta para a sala. Não, não vai ter isso. Você que vai escolher se você quer assistir ou não. Afinal, quem está construindo o futuro é você mesmo, né? O futuro é seu. Então, é uma questão, se acostumem, vocês vão pegar um pouco, mas a responsabilidade de você sobre si mesmo aumenta, eu acho que exponencialmente na universidade. Pelo menos foi o que eu senti. Eu acho que o resto do pessoal também pode partilhar desse sentimento. Mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos passar? É só a título de informação para os egressos. O pessoal que tiver com dúvida nessa carga horária complementar, quantas horas são, é só entrar lá no SIGA, vai em informações do discente e logo embaixo tem informações do curso. Aí tem lá a quantidade de atividades complementares em horas que você tem que cursar. O pessoal de computação já saiba de antemão que são 60 horas. Então é muito importante vocês participarem dessas atividades. É muito importante que vocês não somente vão à faculdade e assistam às aulas, mas que vocês façam parte da faculdade, que vocês vivenciem isso. Vocês vão vivenciar os 5 anos, os melhores 5 anos da vida de vocês são esses 5 anos da faculdade. É onde vocês vão fazer amigos que vão durar o resto da vida de vocês. Então é muito importante que vocês vivenciem de fato a faculdade e não somente vão às aulas. Totalmente. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre na frente, mas exatamente o que Arthur disse. Vocês melhores 5 anos, os piores 5 anos, os 5 anos mais intensos. Quer dizer, isso se for somente 5 anos, né? Ainda tem esse aspecto aí, mas eu não quero estar vocês, deixa chegar isso mais na frente. Mas exatamente essa perspectiva. A gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouco mais sobre a extensão lá na frente. Mas passando assim os tópicos que a gente vai abordar um pouquinho com vocês é sobre a Poli, sobre exatamente o ensino, a pesquisa e a extensão, o que é que danado é isso, as monitorias dentro da Poli, falar um pouquinho assim brevemente sobre o DA, que é o Diretório Acadêmico, e algumas outras curiosidades que eu acho legal vocês saberem. Então a Poli, quem é que quer começar falando sobre o que é a Poli? Barros, Tiana e Thaís, vocês estão caladinhos aí, algum de vocês? Quanto a Thaís, que eu já falei no início. Eu sou muito suspeita para falar da Poli, né? A Poli eu realmente escolhi ao ingressar. Eu tive o direito de escolha. É uma universidade é uma entidade muito reconhecida dentro da Universidade de Pernambuco. E assim, eu sei que não é à toa que vocês estão aqui, né? Então, da mesma forma que eu escolhi ingressar na Politécnica, eu acredito que vocês tenham essa mesma intenção, né, do porquê, dela ser reconhecida, dela ofertar um ensino de excelência e ser completa, né? Torres vai falar aí mais para frente o porquê de uma universidade e não de uma faculdade. E aí a gente pode entender um pouquinho mais da Poli como um todo. Isso, exatamente. Complementando o que a Thaisinha disse, a Poli é uma escola centenária. Se vocês não sabem disso, a Poli, se não me engano, tem 106 ou 107 anos. Não é isso, galera? Acho que deve estar mais ou menos nessa faixa por aí, não tenho certeza. Mas a gente sabe que é uma escola centenária, é uma das primeiras escolas de engenharia do Brasil. Se eu não me engano, é a 11ª escola de engenharia do Brasil. Inclusive essa Casa Rosa que vocês estão vendo aqui, foi onde começou, assim, entre aspas, a Politécnica. Na verdade ela começou em outro local, ela não começou ali no Benfica, ela começou por ali, pelo centro do Recife, não foi, minha gente? Perto da cidade, se eu não me engano foi isso. Torres eu não tenho certeza não, mas assim, tem uma certa discussão sobre essa idade da Poli aí com os professores que faz, não, mas antes não era Poli, antes era outro nome. Mas se você realmente juntar todos os anos aí que esse projeto nasceu, realmente vai passar de 100. Isso aí não tem dúvida. Olha, como eu sou bairrista, tem mais de 100 anos, pronto, e é isso. Vai ficar... concordo com você, 100%. Não tem, pronto, é a Poli, gente. Tem mais de 100 anos, é uma das primeiras escolas do Brasil. Tem que puxar saco pra Pernambuco. Mas vê só, essa casa aqui é a Casa Rosada, pelo menos eu acho que é esse o nome dela, e ela é
ela é tombada, é o nome que chama? Isso, É ela isso é mesmo. tombada. Pronto, ela é tombada. Então, não se pode fazer nenhuma modificação nela, pelo menos no exterior, sem a aprovação desses órgãos aí. E é onde foi os primeiros aprendizes da Poli, vamos dizer assim. Inclusive, se você passar pelos prédios da Poli, tem um monte de placa que o pessoal antigo pra cacete que estudou, passou por lá, depois voltaram, se tornaram professores da Politécnica. Então, assim, sejam bem-vindos e aproveitem que vocês estão numa escola de engenharia muito boa. Alguém mais falar, acrescentar algo sobre a Poli? Podemos passar. Só pra falar que ali nessa Casa Rosa fica o NAPS, fica o auditório da Poli e tudo mais. Essa questão da geografia da Poli não é nada muito assim complexo. A Poli não é tão grande assim, mas às vezes a gente se perde porque eu quero ir num lugar muito específico. Aí você tem que ir num prédio, num andar, numa sala. E, por exemplo, eu não sei quem de vocês já foi na Poli, né? Mas a gente tem o bloco B lá, que é o bloco onde tem as principais aulas do básico. E no primeiro andar tem, além de algumas salas de aula, algumas salas de alguns departamentos da escola, né? Então tem a escolaridade, divisão de estágio. E, por exemplo, tem uma sala lá no final desse corredor, que é a sala B9. Eu passei 3 anos mais ou menos sem saber que aquela sala existia, porque ela é muito pequenininha lá no final do corredor. Então você realmente não vê. Realmente não vê. E ainda é depois da escolaridade ainda, né? Pois é, É. normalmente a gente só vai ter Lá no escolaridade final. naquele corredor. Uhum. Mas Não, por assim, exemplo, essa vai, questão aí da geografia vocês já acostumam rápido. Então vocês vão ver essa casa rosada aí, vocês vão ver o bloco B, vão ver o bloco K, vão ver a parte da biblioteca, algumas outras salas que ficam bloco J, bloco C. Então assim, a gente fala por cima o nome dos blocos, é complicado, é muito bloco, mas não é muito espaço, não é difícil de achar. A se indicação é bem feita, então isso aí dentro de 6 meses no máximo. 6 meses não, 6 meses vocês já vão estar completamente acostumados, mas dentro de 2 meses já vão saber tudo. isso. E isso é que até hoje eu não conheço o bloco C perfeitamente. A gente não termina É ainda em aquele bloco lá todas de as lá, salas, de né? trás. Eu acho que aquele bloco é só o pessoal de computação que frequenta. É porque ali É, porque tem atrás as salas que são específicas, né? tem Pra cada o pessoal ali do pra mestrado de cada curso. energia. É muito escondido o bloco C. O bloco C é o que fica lá atrás, de tudinho, lá no canto direito. Vocês vão ver também, talvez tenha algumas aulas por lá. Mas é por lá as aulas de computação, né, Arthur? Só algumas. Lá a gente tem um laboratório de computação, que é somente para os alunos de computação. A gente tem um cartãozinho magnético que passa no leitor lá, e é um local onde os alunos de computação podem estudar, com sua biblioteca. Entendi. Arthur, A gente de computação, me leva a lá gente qualquer dia? Eu não sabia disso não. não. Novidade, tá vendo? Depois de 4 anos na Poli tem coisa que eu ainda não sei. Eu sabia. Me Ela leva lá qualquer dia, Arthur? Sim, pode deixar. Eu não Lá- conheço não, velho. Lá tem uma sala que é somente pessoal de física dos materiais. Eu sei disso. A sala é linda, Isso, é linda a sala. Também. Eu nunca fui pra lá, mas eu sei que tem. Eu já subi Mas lá, é- é linda. Nem parece que é da Poli, é uma coisa completamente diferente assim. Realmente, destoa de tudo, destoa de tudo. Um dia pessoal quem de tiver física oportunidade, materiais- vai lá. Realmente assim, parece um escritório de uma empresa grande. Destoa de tudo. É realmente um negócio impressionante. O curso mais novo E só para tu ter noção, o laboratório de física não anda mais baixo e o laboratório de computação é lá em cima. Só para ter noção. E não tem elevador, ou seja, é apenas escada mesmo. O elevador do bloco K dá uma forcinha, né? Dá uma ajuda. Né, Andando na polícia só no bloco K, né? só o bloco K que tem elevador. Mas assim, enfim, pessoal, assim, a Poli, brevemente por cima, é isso. Mas tem muito mais coisa dentro dela para vocês investigarem e vocês vão saber isso quando vocês estiverem presencialmente. Sim, e pra quem quiser, tem um mapinha no NAPS que a gente pode dar pra vocês depois, Esse presencialmente. Né? mapinha é importante, ele me ajudou bastante no início. Eu não conhecia ninguém e os blocos, no início você meio que se perde, mas como a Paulina não é tão grande, como o Eduardo falou, né? No instante você se acostuma, mas no primeiro momento o mapinha me ajudou bastante. Isso. Falando um pouco agora da diferença entre faculdade e universidade. Isso aí pode divergir dependendo da literatura que vocês leiam e tenham acesso. Mas assim, um consenso um pouco geral é que a faculdade ela possui um foco no ramo do ensino. São 3 pilares
que existem, e a faculdade foca em um pilar, que é o pilar do ensino. Ele pode agregar esses outros dois pilares, que é o pilar da pesquisa e o pilar da extensão, porém não são fatores obrigatórios e geralmente não é tão forte, pelo menos assim, pelos meus amigos que também fazem faculdade, por aqui que conheço, não possuem um foco tão forte nesses dois outros pilares, é mais no ensino. Isso é também a E ela- característica do país da gente, né, Torres? A verba pra Isso. pesquisa é muito pouca. Isso. Geralmente pesquisa, infelizmente, são mais nas universidades públicas mesmo. A gente vê um pessoal com pesquisas fantásticas realmente saindo daqui e levando patentes para outros países por falta de investimento mesmo. E eu que sou da área de pesquisa, meu filho, eu sinto bem isso na pele. Mas a gente chega já já nesse assunto. A universidade, diferente da faculdade, a universidade é obrigada a oferecer os 3 pilares do ensino superior, que é o conteúdo teórico, que é a parte só do ensino, a formação científica, a pesquisa, e o contato prático e comunitário com a profissão, no caso é a extensão. São esses 3 que existem. Como eu coloquei aqui, esses 3 fatores são indissociáveis e obrigatórios, e é por isso que essas instituições costumam ter centro de pesquisa e produzir esse tipo de conteúdo. Tem muito núcleo de extensão na Poli, muitas linhas de pesquisa na Poli, vocês vão encontrar isso. Tem núcleo de mestrado, tem núcleo de doutorado. Então, é um ambiente que se produz muito cientificamente na Poli. Não tenho dúvida disso. Vocês, geralmente, quando entram achando que só tem essa parte do ensino, esse pilar. Só que a universidade não é só isso. Tem a pesquisa e tem a extensão. Inclusive, é um debate que está acontecendo agora, que no próximo perfil curricular que vai surgir para os cursos, para quem não sabe, os cursos eles mudam o perfil curricular, se não me engano, a cada 5 ou 6 anos. Sempre é atualizado com alguma coisa. Então, essa grade toda que vocês vão cursar agora vai mudar para o novo pessoal. Eles vão cursar algumas disciplinas diferentes, vão cursar coisas novas. E nessa nova proposta que está para surgir, eles querem fazer com que a parte de extensão seja uma parte obrigatória. Então, só para vocês terem noção do quão importante é isso. Que assim, atualmente, basicamente não é obrigatório você fazer a extensão nem fazer a pesquisa. Você só precisa cumprir cargas horárias dentro do seu curso, que é a carga horária do ensino, né, a carga horária teórica, a carga horária eletiva, que são as disciplinas eletivas de ensino, e tem a carga horária de atividade complementar. Como a gente falou anteriormente, pode ser várias coisas, pode ser as extensões, mas, por exemplo, se você fizer um curso de inglês durante a universidade e por fora da universidade, isso pode ser contado como uma carga horária também, que vai debitar essa sua atividade complementar. Tem vários pontos que é usado nessa perspectiva, vocês vão se acostumando com isso mais lá na frente. Mas, atualmente, assim, minha recomendação é que vocês não se foquem somente no ensino. Todos do Matemática Básica, por exemplo, a gente não está somente no ensino, a gente está no mínimo no ensino e na extensão. E também dentro do ponto da pesquisa, não é? Que a gente sempre publica muito artigo, publica muito conteúdo científico. Sempre. Então, então, como está falando aqui, esses 3 fatores são indissociáveis, eles estão muito juntos. Você está na parte do ensino, mas você também está na parte da extensão e está na parte da pesquisa. Eu acho que todo mundo tá aqui já publicou o artigo científico, não foi? Sim, Todo mundo faz parte. já. Já. Não faz parte do NAPS, Sim. então com certeza publicaram. Então, esses são os 3 pilares, pessoal. Como a universidade está aqui e é sustentada por esses 3. Não fiquem só nesse, uma recomendação minha, mas se você escolher ficar só nele também, não há nenhum problema. Que o pessoal geralmente entra na universidade e não sabe disso. Por exemplo, até o pessoal, às vezes, entra no curso de engenharia civil e acha que engenharia civil é só construir prédio. Isso também é uma perspectiva que eu tinha antes de entrar na universidade, só que, gente, civil é gigante, gigante mesmo, engenharia civil. Tem alguém que Constrói só prédio, não constrói casa também. esse foi Arthur, não foi? Ponte, né, Arthur, Foi. também. Não, mas é sério. Um pouquinho da extensão, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo depois, mas só para adiantar, muita gente pergunta como é que entra na parte de extensão e tal. Cada projeto de extensão vai ter seu jeito, sua forma de entrada, né? Seu processo seletivo. Isso. Mas a gente vai entrar, acho que a gente fala um pouquinho de alguns projetos, Vai. e aí a gente pode entrar um pouquinho. Só nessa parte da engenharia civil, para vocês terem ideia, a engenharia civil está dentro da parte também ambiental, essa questão de desenvolvimento sustentável ambiental, está na parte da questão hídrica, toda a parte de esgoto, saneamento, isso está dentro da área de civil, está na parte de construção de pontes, está na parte de construção de estradas,
Então, por exemplo, a pessoa entra em engenharia civil achando que vai ficar somente em construção de prédio e quando vê, vai para um caminho totalmente oposto a esse que ela pensava. Isso não acontece não só na civil, mas como nas diversas outras engenharias. Eu acho que nas outras engenharias é um pouquinho mais difícil, porque o pessoal não tem tanta noção do que de fato esses engenheiros fazem, né? Mas na engenharia civil o senso é mais comum. Mas não se preocupem, isso é o que vocês vão descobrir durante a carreira acadêmica de vocês. Pilar do ensino. Quem quer falar um pouquinho sobre pilar do ensino? Não tem muita coisa para falar, mas sinta-se à vontade aí. Barros, Tiane. É a sala de aula, né? Propriamente dita. É o que pilar do você vai ensino. aprender em sala de aula, os conteúdos teóricos e tal. Exatamente. Você na sala junto com o professor. E agora, por conta da pandemia, né? Agora tá bem diferente, né? Da parte de EAD. Mas é isso. É E como a... você tem que, algumas vezes você tem que tomar a frente e seguir, né? Buscar formas de complementar aquele ensino que o professor passa. Mas acho que é isso. A galera acha que pode complementar mais alguma coisa. Eu costumo dizer que é a parte mais chata da universidade. Não tem como. Pelo amor de Deus, tem que ter muita paciência. Mas faz parte. A gente enfrenta. Tu ia falar alguma coisa, Couto? Sim, é como o Arthur falou, né? Tem a parte da carga horária do curso da gente, que é dos cursos, né? Não é que não tem um curso só, mas os cursos da gente tem a parte da carga horária de ensino, que é, assim, basicamente é você assistir a aula, fazer a prova, fazer alguma atividade que o professor passa. E aí, como é que isso é contabilizado? Depende da disciplina, certo? Então, a depender de quantas aulas na semana você tem da disciplina, isso dá um total de horas aí no final do período. E aí, isso aí é abatido da sua carga horária de ensino e quando você zera, você terminou a parte de ensino, né? Mas como todos ainda falou aí, tem a parte de atividade complementar, tem a parte de eletiva, essa é a parte obrigatória. E ainda tem a outra parte que não é obrigatória, mas é tão importante quanto, que é a pesquisa e a extensão. Depois a gente pode, mais na frente a gente fala mais um pouquinho de como essas duas coisas são importantes. Uma coisa Isso. importante, gente, é que tem professor que reprova por falta, viu? Então você não vai ter gente lhe chamando para ir para aula e tudo mais, mas você tem que responder a chamada para não reprovar por falta. Isso, coordenem bem a graduação de vocês, para não ficar desesperado. Ele levar 10 anos para se formar. Não é isso que vocês querem. Eu me lembrei de uma coisa agora. Que pouca gente fala. Muito pouca gente fala, na verdade. Eu, assim, vou me usar como exemplo. No colégio, eu estudava no colégio particular, um colégio particular bom. E aí o que acontecia? Basicamente era o seguinte: a gente tinha os livros, o professor chegava, dava aula, mandava a gente fazer as questões de tais páginas do livro, mandava ler tal parte do livro. E quando chegava na aula, depois que a gente fazia tudo, a gente discutia sobre as questões, pedia para fazer com quem a gente tinha dúvida, ou se não, só seguia no assunto. E aí, qual é a diferença com relação à faculdade? A principal diferença assim, dentro da sala de aula é que muitas vezes o professor ele não vai sugerir nada para você fazer. Ele vai chegar, ele vai dar aula dele e ele vai embora. Só isso. Então o resto vai ser simplesmente com você, entendeu? Então, acho que tu até comentou isso. E Tiane também. Não vai ter ninguém para levar você para a sala. Não vai ter ninguém impedindo de você ir para a sala. Não vai ter ninguém para dizer, vai para a faculdade. Não vai ter ninguém para dizer, fica aí, ou se não, vai fazer outra coisa. Então, por exemplo, você pode ir para a faculdade, mas você não pode estudar. Você pode ir para a praça do dominó, você pode fazer outra coisa. Mas essa é a questão da liberdade. Então a liberdade tem essas duas vertentes. Você pode usar ela para extrair o máximo daquilo. Então, justamente seria você assiste a aulas, faz professor. O senhor tem alguma sugestão de atividade que a gente possa fazer, alguma leitura, algum exercício? E aí ele passa, dessa forma você está sempre potencializando o seu aprendizado, porque aqui a gente não está estudando para passar, certo? O pessoal que chega nesse nível, nessa etapa da vida, a fase de passar passou. Estudar para passar, passou. Você está estudando agora para aprender. Então você está estudando aquilo ali por quê? Porque eu tenho que saber aquilo para poder fazer aquilo. Entendeu? Então você... eu estou estudando para ganhar diploma. Não, você está estudando para você resolver problema de dinheiro. Então você sempre precisa ter isso em mente. Se você tiver isso em mente, essa parte de ensino vai ficar muito mais simples para você.
E você vai perceber logo que assim, vai depender muito de você o quanto você vai extrair daquela disciplina, daquele professor. E aí você tem que extrair sempre o máximo do que você conseguir de tudo que tem na faculdade, porque o intuito é esse. Isso. E outra recomendação minha, pelo amor de Deus, não deixem para estudar para a prova um dia antes. Não deixem para Um estudar para a dia, prova uma 2 dias semana. antes. Com- Mantenham um ritmo de estudo. Se policiem nisso, criem um hábito, porque é muito assunto, pessoal. Eu lembro que, por exemplo, a gente via física 1, por exemplo, vamos usar assim, que é o assunto de física mecânica. No ensino médio, a gente demorava um ano inteiro para ver o assunto de física mecânica e ainda faltava muita coisa de física mecânica. Às Na vezes Poli, dividia em dois professores, né, no colégio. é, na Poli, vocês vão ver tudo de física mecânica em 4 meses. Com um Tô professor falando só. sério. Com um E um professor. pouco mais, né? Porque eu lembro, eu ainda paguei com Nélia, ela viu um livro inteiro de 200 páginas ou mais, que é a física mecânica, com assuntos que eu não tinha visto no ensino médio em 4 meses. Assim, era lapada toda a aula, era um capítulo novo de livro, com questões novas, e a prova não era fácil. Então, assim, mantenha um ritmo de estudo, porque se você for deixar tudo para a última hora, infelizmente vai vir a reprovação. Reprovação não é tão legal, porque, por exemplo, se você reprovar cálculo 1 vai prender a disciplina de cálculo 2 e física 1. Cálculo 2 prende cálculo 3, prende não sei qual mais, aí cálculo 3 prende cálculo 4, prende não sei quando você vê, você prendeu cadeira até o fim do seu período. Vai ficar mais 6 meses na Poli. O que significa que você vai ficar pelo menos mais 6 meses na Poli. Então, se policiem nisso e tenham cuidado nisso, para não virar uma bola de neve. Eu vi um estudioso falando sobre esse assunto, assim, qual a frequência que você tem que estudar, quanto tempo, essas questões relativas a isso. E o que ele falou foi o seguinte: a forma de você obter o maior rendimento é você estudar no dia da aula o assunto da aula. Então, como assim? Seu professor veio, ele deu a aula. Terminou a aula, você vai, estuda, de repente você, assim, várias formas de estudar, né? Existem várias formas de você absorver o conhecimento. Então você pode ver um vídeo sobre o assunto. Você já assistiu a aula, é uma forma de absorver o conhecimento. Mas aí quando você pega o livro, por exemplo, lê e escreve, são mais duas formas, entendeu? Então você está trabalhando a mesma coisa, se você assiste a aula, lê o livro e escreve um resumo, por exemplo, trabalhou a mesma coisa 3 vezes. Então isso com certeza vai te ajudar a absorver melhor esse conteúdo. E aí esse cara falou, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele falou que o ideal era você estudar no mesmo dia. Então terminou a aula, você vai, pega o seu livro, lê, faz um resumo e vai dormir. E se você conseguir, assim, acho que a grande dificuldade é essa. A gente não sente, assim, como é que eu posso dizer isso? A gente sente mais isso no profissional. Por quê? Porque no profissional normalmente a gente tem menos tempo. Então a gente está envolvido com algum projeto, a gente vai fazer um estágio, algo nesse sentido. Então o tempo fica sempre muito curto. Então quando a gente simplesmente deixa alguma coisa para depois, essa coisa vem cobrar a gente bem rápido, bem rápido. E assim, como assim? Quão rápido? Uma semana seguinte. Então, por exemplo, esse período eu estou pagando 2 disciplinas que tem aula num dia só. Então são 4 aulas num dia só. Então se eu deixo de estudar aquilo, beleza. Na aula seguinte o professor vai falar de outra coisa completamente diferente, que depende da primeira. Eu não estudei a primeira, não vou conseguir saber direito a segunda. Então já tenho 2 semanas de atraso. Entendeu? Para correr atrás disso, se você tiver um tempo escasso, é complicado. Então, assim, acho que a pior parte do período para mim é o começo. Por quê? Porque eu preciso me organizar. Minha grade horária é essa, minhas obrigações fora da faculdade são essas. Eu tenho que juntar essas duas coisas para ver o tempo que já está ocupado, e no tempo livre eu tenho que organizar para poder estudar. Então, por exemplo, na segunda-feira minha aula termina de 8h30, eu estudo um pouco. Na terça-feira minha aula termina de 10 horas, eu também não tenho como estudar, de 5 até 10. Quando termina eu estou esgotado, eu vou dormir. Na quarta eu já estudo um pouco, que eu só tenho uma aula que vai até 8h30 também. Na quinta e na sexta eu não estou tendo aula, então quinta e sexta é o dia que eu estudo o assunto da semana todinho valendo. Pra quando chegar no fim de semana também eu ficar tranquilo, entendeu? Porque a gente também é filho de Deus, a gente precisa descansar. Então tem que ter muito cuidado nessa gestão do tempo de vocês para poder ter sucesso. Acho que a chave é exatamente essa. Vocês precisam. A grande diferença na faculdade é o quão rápido você vira essa chave, entendeu? Mas Exatamente. virar essa chave, demorar a virar essa chave é ruim.
Não, cada um tem seu tempo. Então, um colega seu pode, por exemplo, que veio de uma instituição federal, fez um curso técnico, ele já pode chegar mais alinhado com essa abordagem. Ele consegue virar essa chave muito rápido. Mas a grande maioria das pessoas não é assim, entendeu? A gente vem de colégios públicos particulares que a pegada não é essa. Então, é normal você demorar. Não vai ser o fim do mundo você reprovar uma cadeira ou outra no primeiro período. Não é nada que, ah meu Deus, isso nunca aconteceu. Acontece, certo? Faz parte. Uhum. Mas o importante é você entrar na linha logo. Então imagine que você vai pegar um trem. Tem que estar o trem no trilho. Você tem que estar o trem no trilho logo e ir embora. Entendeu? Quanto mais você demorar, mais taco vai ter ali. Exatamente. Então, eu acho que assim, pelo lado do ensino, pessoal, é isso. Vocês ainda vão descobrir bastante durante a graduação de vocês da Poli. E aproveitem também, aproveitem para aprender, principalmente. Da pesquisa, eu deixei a extensão por último, porque eu acho que a pesquisa é bem interessante. A pesquisa, como o próprio nome diz, é pesquisa. No caso, é descobrimento, é desenvolvimento, é construção. Por exemplo, descobriram uma tecnologia nova, uma tecnologia que vai beneficiar, e isso aqui pode ter certeza que teve pesquisa por trás disso. Teve um conhecimento, um desenvolvimento por trás disso. Então, como vocês sabem, na universidade precisa ter pesquisa. Alguns de vocês aqui já fizeram IC? Não, isso aí não. Sim, Não, isso não. eu fiz duas. Tu fez, Arthur? Fiz. Diferenciado, né? Diferenciado. Eu fiz IC também, inclusive a minha terminou no final do ano passado. Mas a IC, pessoal, é exatamente a iniciação científica. É quando você decide se iniciar na carreira científica e ela é feita durante a graduação. Geralmente dura um ano, vai depender do professor aí que você tiver, mas é aquela ideia, toda essa área de pesquisa é aquela ideia, você tem um professor orientador para você desenvolver uma pesquisa sobre determinado tema. Pode ser um tema que você escolheu, ou pode ser um tema que o professor propôs a você. Se estiver alinhado com a sua visão, do que você queira, você pode aceitar isso também. Então, a iniciação científica é exatamente aquela área, quero começar a fazer pesquisa científica. Então, é bom você começar pela iniciação científica. Inclusive, se você quiser fazer um mestrado, geralmente os editais de mestrado, a maior pontuação e que mais pesa é a iniciação científica. Então, se você pensar, quero depois fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, é bom você começar a entender a área da pesquisa, e é bom você começar fazendo a iniciação científica durante a graduação. Tem um peso importante, um peso inclusive importante para o currículo. É interessante se fazer e você aprende muito a questão científica do processo. Como desenvolver ciência dentro da engenharia. É algo que eu recomendo bastante. Falando sobre mestrado e doutorado, algum de vocês quer falar um pouco sobre eles? Doutor, só fala um pouquinho mais só sobre como entrar na iniciação científica. Isso, vê só, no site da Poli, eu acho que eu coloquei isso um pouquinho mais na frente, tem uma aba que é só a aba de pesquisa. Então lá tem mostrando projeto científico, tem mostrando os núcleos de pesquisa, mas o que eu recomendo, você pode olhar lá também, uma recomendação minha para vocês, deixem iniciação científica para quando vocês estiverem um pouco mais avançado no curso. Não queiram entrar em iniciação científica logo agora de cara. Porque até o quarto período vocês vão ver muita coisa de ciclo básico, vocês vão ver muita coisa de matemática, não vai ver tanta coisa de engenharia. Vocês começam a ver engenharia de fato no quinto período. Então, a minha recomendação é, quando vocês estiverem um pouquinho mais robustos de conhecimento na engenharia, gostei desse caminho, quero seguir nesse caminho. Então, aí você entra em iniciação científica. Por exemplo, no meu quinto período, eu conheci o professor Marcílio e Gustavo, professor de eletrônica 1 e professor de eletromagnetismo, super gente boa, duas gente fina, e eu queria fazer iniciação científica com eles. Só que eles são da área de eletrônica, e o que é que o Gustavo me recomendou? O Gustavo falou, não, Matheus, visita esse professor aqui, que é o professor Roberto Dias, que ele é muito bom, ele é um cara que é massa da área de pesquisa, ele é um dos coordenadores do curso de eletrotécnica, e ele vai ter pesquisa melhor na tua área. Fui lá, falei com o Roberto Dias, não conhecia ele, não tinha aula nenhuma com ele aceitou com certeza fazer pesquisa comigo, né? Tanto que isso é um ponto que muitos professores querem aluno para fazer pesquisa, mas não existe aluno com interesse em fazer pesquisa. Então, às vezes, sobra vaga. Então, quando eu cheguei lá em Roberto, ele não, assim, aceitou na hora,
E comecei essa iniciação científica com ele. E tô até hoje, terminei a MIC com ele. Ele já me jogou em outra coisa, que é um projeto de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Caiu o negócio um pouco mais gigantesco. Mas assim, então, minha recomendação é: ou você pode entrar no site da Poli, procurar ver quais são os núcleos de pesquisa existentes, ou vocês deixam conhecer mais, conheçam os professores e tragam uma proposta para o professor. Se o professor topar, o professor pode ser esse orientador. Geralmente o professor precisa ter mestrado e doutorado para orientar uma iniciação científica. Vai depender também do edital que você concorrer. Mas é um pouco disso da iniciação científica e como fazer para entrar. Minha recomendação é: realmente esperem um pouquinho, caminhem mais um pouquinho dentro da engenharia. Quando vocês estiverem sentindo um pouco mais robusto, vocês entrem. E aí uma parte importante é que muitas vezes também os professores chamam os alunos. Tipo, Isso. estou pagando uma cadeira com tal professor, o professor viu que eu me destaquei, ou que eu busquei muito entender o assunto da cadeira e tal. E aí ele me chama para fazer iniciação científica, porque ele está começando um projeto novo ou alguma coisa do tipo. Isso, exatamente. Como eu falei, né, a iniciação científica é o caminho, o início V0 para o mestrado e o doutorado. O mestrado dura 2 anos e doutorado dura 4 anos. No caso aqui, como o próprio nome diz, para você se tornar mestre em um assunto, você vai se tornar mestre naquele tema que você está pesquisando. É um trabalho gigantesco, é um trabalho geralmente que dá mais de 80 páginas, mais de 90 páginas, dependendo aí do tema da sua dissertação, que é que você vai dissertar. E o doutorado não precisa nem falar, né? É uma patamar ainda mais elevada, né? Tanto que é 4 anos de pesquisa somente para você se tornar doutor naquele assunto. Vocês querem falar um pouco do mestrado e doutorado? Algum de vocês? Eu posso falar. Rapaz, pode falar. Eu sinceramente não entendo muito não. Entendo um pouquinho do processo seletivo, mais nada. Tá, então vê só. Geralmente todos esses projetos possuem editais, mas o mestrado e o doutorado são possuem mais fortemente, principalmente mestrado. Caso você vai se submeter a um edital, quem não conhece a palavra edital, quem não conhece tanto de edital, vai passar a conhecer bastante na universidade, vocês vão se deparar bastante com essa palavra, se deparar com bastante edital, posso dizer que são normas, são regras, são condições para você se submeter ou participar de algo. Então, mestrado, tem bastante edital para mestrado, que vocês podem entrar e participar. O mestrado é uma pesquisa e quando você se torna mestre, você eleva o seu patamar e abre muitas oportunidades em várias coisas, principalmente se você quiser ser professor. Se você quiser ser professor universitário, assim, com foco, o mestrado é essencial e o doutorado é o que você conquista também mais na frente. Então, esses dois são bastante importantes. Geralmente, eles podem ser remunerados, terem bolsas. Geralmente, a bolsa vem de CNPq. Eu vou falar do CNPq mais na frente também. Se eu não me engano, a bolsa do mestrado atualmente está em R$ 1.500. A do doutorado está em R$ 2.100. Infelizmente, a bolsa no Brasil para isso é baixa. A bolsa de iniciação científica é R$ 400, que é a mesma bolsa, o mesmo piso para extensões. Mas assim, você pode fazer pegando a bolsa ou pode fazer sem a bolsa. O problema é que geralmente quando você opta por fazer parte da bolsa, os editais lhe restringem muito. Então você não pode trabalhar mais em canto nenhum, tem que ter dedicação exclusiva para mestrado, esse tipo de coisa. Mas aí é algo que vocês vão avaliar mais no futuro quando tiverem um conhecimento maior dentro do âmbito da pesquisa. Minha única recomendação aqui: enxerguem esse pilar, que eu acho que de todos é o pilar mais apagado da universidade. Infelizmente, tem um potencial gigantesco e você cresce muito fazendo pesquisa científica. Não só na Poli, né? Não só na Poli, em vários outros locais. E também, como eu falei, tem publicação de materiais e artigos científicos que é obrigatório, inclusive. Se você está desenvolvendo uma pesquisa científica, é obrigatório que você produza material científico. Então tem muita publicação dentro dessa área, participar de congressos, participar de palestras, esse tipo de coisa. Ainda dentro da pesquisa, eu acho que eu deixei umas coisas mais para vocês. O aluno é bolsista, né, como eu falei anteriormente, pode ser pelos 3, eu já falei o piso de cada um. A participação em editais, aí tem vários editais, por exemplo, tem o PIBIC, que é geralmente o edital para iniciação científica, para IC da Poli. Tem o PDTE, que são os editais próprios da Poli,
No caso, o PIBIC é da UPE inteira, o PDTE é só para Poli. Ele tem a extensão, né? PDTE é de extensão. Mas também, se não me engano, inclui pesquisa, Barros. Não tenho certeza, mas acho que inclui pesquisa. E é da SESEC, tem vários outros editais com várias regras. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo da página inicial do edital do PIBIC. O edital PIBIC, como vocês podem ver aqui, é pelo CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o Conselho de Pesquisa Científica do Brasil. Então é nível federal. Dinheiro do CNPq vem dinheiro lá de Brasília. Então é algo bem grande e com responsabilidade imensa. É aqui dentro do CNPq que tem aquela questão do currículo Lattes, para quem já ouviu falar, que é onde manter o currículo tudo que você fez cientificamente durante sua carreira e assim por diante. Inclusive façam um Lattes, eu recomendo. Para participar de editais de CNPq, você precisa ter o Lattes, inclusive. Então aqui é só a primeira página do edital do PIBIC. Inclusive foi esse edital que eu fiz parte na minha IC, que a gente foi aprovado. É um edital para a UPE inteira, e aqui você pode ver, né, tem 13 páginas esse edital, então tem muita coisa, muita responsabilidade, e etc. Existem os órgãos de coordenação, esses órgãos de coordenação que precisam coordenar todo esse processo, como o CISPG, que é o Sistema de Informação do Sistema de Pós-Graduação e Pesquisa da UPE. Lá tem vários editais também, inclusive o PIBIC está lá dentro. Tem o CPG, tem a SESEC é própria da Poli, que é a Coordenação Setorial de Extensão e Cultura. Inclusive, é ela que emite o certificado de vocês de matemática básica, viu? Não venham encher o saco da gente. Quando eles mandarem para esse certificado, a gente manda para vocês, podem ficar tranquilos. Mas é a SESEC que tem essa responsabilidade, e como eu falei aqui, no site da Poli, tem uma área somente de pesquisa. Tem os grupos de pesquisa, né, Coordenação Setorial Pós-Graduação em Pesquisa, CPG. Vocês podem visitar isso aqui também e dar uma olhada mais depois. E na página da UPE tem também uma parte só de pós-graduação em pesquisa, tem vários tópicos. Essa fileira aqui do lado esquerdo da página é bem grande, então seja um descer e pode... Opa! Eu desci literalmente com o mouse quando falei descer. Vocês podem descer essa aba, vocês vão encontrar diversos tópicos aqui dentro. Então, pessoal, acho que da pesquisa... tem mais uma coisa, mas essa é a parte, vamos dizer, burocrática da pesquisa, só que vale a pena, porque é um conhecimento muito massa. Como eu disse, colhem com o professor, quando vocês estiverem mais na fase aí profissional, que é sucesso. E leiam os editais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É grande, você não vai ler, não. Viu? Criem esse hábito. Qualquer coisa que vocês forem se submeter, leiam o edital completo. Leiam o edital completo. Por favor, de verdade, é muito importante isso. Sei que é chato e tal, mas vocês vão precisar começar a se acostumar a isso em ambiente universitário. Dentro da pesquisa, como eu falei, tem a publicação de artigos, eventos, congressos e revistas. Tem a Semana Universitária da UPE, Mostra Poli, publicações e revistas da UPE. Alguém quer falar um pouco sobre isso? Que eu acho que eu já falei demais um pouquinho. Olha eu ali, que coisa linda. Ó, Barros aqui, ó. Olha eu ali. Embaixo também, do lado do Marcílio ali. Marcílio aqui. Mostra, Embaixo, eu tô aí não, do lado de Chico ali embaixo. Mostra Zé Roberto ali. Pronto, Zé Roberto Zé Roberto. esse aqui, ó. Tem aqui Esse embaixo, aqui. embaixo da Esse Na publicação. parte de baixo. Aqui. Esse do... Aí eu ali do lado de Chico. Cadê Thaís? Olha aí de amarelo. Na segunda foto embaixo. Na de baixo. E na No meio, primeira. ela é estrela, Ah, ela tá Deus. no meio. Tô por ali. Eu aqui atrás de Thaís. Quem gosta de mim, graças a Deus, Thaís. Quem vai falar um pouquinho aí sobre as publicações? Thaís. Vai, Barros. Oxe, tá jogando pro outro. Eu realmente acho que é um dos dois aí, o mais indicado a falar sobre isso. E aí, Thaís, tu vai, amor? Vai. Eu vou falar da minha visão do NAPS, tá? A gente publica algumas pesquisas principalmente sobre os ingressantes. Barros, Oi? primeiro, o que é o NAPS? A gente vai No que- detalhar um pouquinho na frente. É importante, é importante. Senão A tu gente vai fica, detalhar um pouquinho mais na frente, verdade. É importante, mas daqui a pouco a gente detalha o que é. Enfim, é um núcleo que basicamente a gente ajuda o ingressante no primeiro período, tá? Basicamente. Depois a gente explica mais. E tem vários projetos que não envolvem só os ingressantes. Mas é principalmente voltado para os ingressantes. Enfim, a gente publica artigos, principalmente na Cobenge. Acho que eu vou para a Cobenge desde 2017. Isso, desde 2017 que eu vou para a Cobenge, sempre fora do estado. o que é a A Cobenge? Oi. Cobenge
É o Congresso, Congresso Brasileiro de Brasileiro Educação e Engenharia. Engenharia. Isso. Muito E aí é bem, voltado Tatá. para a área de educação e engenharia, né, no caso. Como o NAPS é mais voltado para essa área, então a gente sempre publica artigos lá. Inclusive, o COBEJ é um dos maiores congressos de engenharias do Brasil e o maior voltado para a área da educação. Para a área de educação, exatamente. Isso, E a aí gente analisa tem- dados, né, Barros? A gente, além de acompanhar Sim, vocês, isso a aí a gente gente vai analisa entrar depois. dados, tudo direitinho, faz o acompanhamento acadêmico e, a partir disso, a gente desenvolve alguns trabalhos, algumas pesquisas e a gente publica os resultados nesse congresso. Não só nele, como também na Poli, na Mostra Poli, como o Torres já falou, e também na revista da instituição. Isso. Tá falando tudo. Inclusive, essa COBEJ aqui, pessoal, foi em Salvador. Então, isso aqui a gente tá em Salvador. Foi a COBEJ de 2018. Isso aqui é o pessoal da Poli, lá nessa COBEJ. Esse núcleo todinho aqui, eu tava nesse povo todinho, isso é tudo NAPS. NAPS geralmente vai em peso para a COBEJ. E também tem os outros professores com as outras pesquisas aqui. Esse aqui é Marcílio, Zé Roberto, como a gente falou para vocês. Essa aqui de baixo é na COBEJ de Fortaleza, né? Rapaz, É Fortaleza. eu acho que é Fortaleza. É Fortaleza, olha aqui, a Amandinha. Tá, a Tiana, Fernanda tá aí, Tiane é Fortaleza. Rayane ali também. Fortaleza. Cadê a Ana? É, Mostrando aí, pessoal. É importante Ana a é- pessoa saber quem é a Ana. cadê meu mouse? Aqui. Do lado de Jurami ali. Isso. Ana é essa aqui, que tá de amarelo nessa foto, que é a coordenadora do NAPSE, e nessa foto ela tá aqui. Essa aqui é a Luciana, ó, a coordenadora anterior do Matemática Básica. Aí eu substituí ela, me jogou pra Saudades, coordenação. Luciana, saudades. Lu é uma figura, é de civil, inclusive, Lu é de engenharia civil. E aqui, ó, esse é João Batista, o outro coordenador atual do Matemática Básica, esse aqui é Barros. E esse É aqui mesmo, sou eu também, ó. essa aqui é uma reconheci, foto- O cara tá em Ah, todas, sério? velho. O cara tá em todas. É, mano, eu tô na Conversa desde 2017, né? É Já Barros, fui pra mas Joinville, já fui pra Salvador, Fortaleza. De Joinville Tudo foi mais. épico, hein? Foi eu e Arthur em Joinville. Bom ano demais. passado era para ser Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, só que infelizmente a gente sabe o que aconteceu. Ia conhecer Gramado. Saudade de que a gente não viveu. E além desse congresso, pessoal, não tem só a COBEND, tem vários no Brasil inteiro, vai depender do professor de vocês e onde eles querem publicar. Tem também a Semana Universitária da Poli, que geralmente esse é obrigatório para quem faz parte de editais. Quem faz parte do edital da UPE tem que publicar na Semana Universitária da UPE, fazer a publicação lá, geralmente é um resumo expandido. E aí acontece realmente dentro da Poli, na Mostra Poli, a Poli tem sua própria revista. É uma revista de nível B alguma coisa, não estou lembrado agora. Essas revistas científicas têm vários níveis. Então, assim, dentro lá mesmo tem várias pesquisas, a gente sempre publica, tanto para extensão quanto para pesquisa científica mesmo, tipo IC. Um fato curioso é que, como eu falei para vocês, o NAPS é um núcleo de extensão. Mas, como eu falei aqui, eu estou no pilar da pesquisa. Por quê? Porque é muito em conjunto. O NAPS é uma extensão, mas o NAPS produz muito cientificamente, e assim, não só o NAPS, mas todos os outros núcleos de extensão. Então a gente acaba produzindo muito da área de pesquisa, precisa publicar. Então, como eu falei, esses pilares, eles são indissociáveis, eles estão muito conjuntos. Só para falar um negócio também, muita gente me pergunta se a gente recebe para Cobrand. Geralmente a gente recebe uma ajuda de custo. Geralmente não dá para ir para custear a viagem toda, mas é uma ajuda boa. Vai depender da condição financeira do estado de Pernambuco. Isso, exatamente. Eu acho que dá para pesquisar isso, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se manifestem. E a extensão, quem começa a falar da extensão?